Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não for inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão inscrever-se e você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário e que compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano, pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Depois de um período aí de 2 semanas, estou voltando a gravar aqui um vídeo, mas eu quero que você saiba que eu também tenho um blog onde eu escrevo, né, sobre a palavra de Deus. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você vai ver aí embaixo, né, vai estar escrito alguns dizeres, né, referente a este vídeo, mas também vai estar as minhas redes sociais e também o link do blog. Lá você vai encontrar muitos estudos, muitas ministrações, né, escritas para o melhor entendimento, para um melhor aprendizado, tá bom? Então, toda vez que eu demorar a subir algum vídeo por aqui, você também pode estar acompanhando lá no blog, nas redes sociais, estarei sempre trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida, ok? Hoje eu quero falar o que está escrito na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos de 1 ao 10, que vai dizer assim, ó: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, em algum pecado, em algum erro, vós, que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas tentado também. O apóstolo Paulo começa esse capítulo, né, falando das pessoas, né, que estão ao nosso redor, que por algum motivo, por algumas circunstâncias, acabaram cometendo algum pecado ou cometendo alguma ofensa, ou se desviando de uma certa forma, se esfriando de uma certa forma. E ele nos dá a exortação para quem? Para aqueles que estão firmes, né? E não quer dizer somente os pastores, somente os evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, ou seja, pessoas que têm cargos na igreja, pessoas que têm títulos na igreja. Não, está falando aqui, ó, vós que sois espirituais, ou seja, que estão com a vida espiritual em dia, que estão andando segundo o caminho de Deus, né? Que está firme, né? Como nós costumamos dizer. E ele nos dá também uma outra situação aqui, ó. O tal com o espírito de mansidão. Não é colocando o dedo na cara, não é apontando as falhas, não é humilhando, não é, exibindo, né, colocando holofote sobre o erro da pessoa, né, com o espírito de mansidão. E o interessante é que ele vai falar a seguir, olhando por ti mesmo para que também não sejas tentado. Ou seja, para que você também não caia no pecado. Ele está falando aqui diretamente de julgar, mas também de qualquer outro pecado. Porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós estamos sujeitos a cairmos em alguma ofensa, em ofender ao Senhor com alguma atitude, com algum pensamento, com alguma palavra e até com alguma intenção do nosso coração. Versículo de número 1 ainda, né? Ele vai falar a respeito também de nós encaminharmos. O que é encaminhar? No texto original, a palavra, né, usada, ela fala a respeito da pesca, né, de utensílios da pesca. Por exemplo, quando uma rede ela tem algum rasgo, ela tem alguma imperfeição dada ao uso constante, né, o pescador ali, o trabalhador, ele tinha que pegar essa rede e levá-la para o conserto, para fazer um remendo, para fazer um reparo. E essa palavra encaminhar retrata isso, né? Não é só pegar na mãozinha, olha aqui meu amiguinho, minha amiguinha, não. Está falando de reparar o erro, de reparar aquilo que está fora dos conformes, trazer a pessoa para o conserto, para o arrependimento, né? Mas continuando aqui, ó. O tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja tentado. Ou seja, quando você deixa de fazer isso também, você também está cometendo pecado, né? Versículo de número 2. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Em todo momento, tem alguma pessoa ao nosso redor, né, que
que está passando por um momento de dificuldade, um momento de fraqueza espiritual, um momento de dúvidas, um momento de questionamentos. Às vezes a vida da pessoa está amarrada, seja na vida financeira, na vida profissional, na vida conjugal, no âmbito familiar, ela está com algum problema. Então é natural que todos nós passemos por esses momentos de crise, né? E Paulo está advertindo exatamente sobre isso. Levai as cargas um dos outros, ou seja, ajudar aquele que está fraco, não apontar, não ajudar a enterrar aquela pessoa, não torcer para que aquela pessoa vá embora, não torcer para que aquela pessoa desista, né? Mas levar a carga um dos outros, é o que o próprio apóstolo fala, né, aos Coríntios, né? Suportar em amor, dar suporte, né? Dar suporte de amor, não de desprezo. Às vezes a pessoa quer desabafar com você e você não dá ideia. Ah, isso é frescura. Ah, todo mundo passa por isso, todo mundo tem luta, não é só você não. Às vezes a pessoa está precisando de um suporte e pedindo uma palavra sua e às vezes você ignora, às vezes você dá de ombros. E é nesse momento que pessoas acabam decidindo partir para o mundo, voltar para o mundo. Porque automaticamente o diabo vai soprar no ouvido dela, tá vendo? Na igreja ninguém tá nem aí para você, na igreja ninguém te ouve, na igreja ninguém quer conversar, ninguém quer te ensinar, ninguém quer perder um tempo com você para te exortar, para te ministrar. Aí a pessoa acaba saindo, né, voltando para o mundo, às vezes vai para outra igreja, mas ela já vai ferida. E essa história vai se repetindo e até que chega um momento que ela desiste da fé. E quantas pessoas estão fora da presença de Deus por causa de justamente isso aqui. A gente não ajudar, a gente não estender as mãos, né? Versículo de número 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ou seja, aquela pessoa que, por ela ser espiritual, por ela ter um cargo, por ela ter uma vida espiritual em dia, ela acha que como ela não precisa, como ela não procura ninguém, como ela não incomoda ninguém, ela acha que não tem que ser incomodada, né? Ela acha que é alguma coisa, né? Porque naquele momento ela está passando, né? Tá tudo bem na vida dela, na vida sentimental, na vida espiritual, tá tudo indo, tá tudo fluindo, então ela acha que é por causa dela, né? Então ela acha que o mal não vai chegar, o dia mal não vai chegar na vida dela. Então, por ela não ter passado por esses momentos recentemente, porque é uma mentira a pessoa dizer que nunca passou, ela acaba não tendo, né, misericórdia. Ela acaba não praticando a misericórdia porque ela não está sentindo as dores da pessoa, não está sentindo aquela apostasia, aquele sentimento de fraqueza, então ela não tem misericórdia, né? Porque ela não passou ou ainda não experimentou passar por um momento de dificuldade a esse nível, a essa exaustão, né, que faz com que a pessoa fique fraca na fé. Então ela acha que ela é melhor do que as outras. Aí que nasce o religioso, né? Que na visão dela, como ela não passa por esses momentos, ela não admite que outras pessoas passem. Ela não tem misericórdia, né? E as pessoas têm esse costume, né, de não ser misericórdia. Naquilo que ela é forte, ela não tem misericórdia quando uma pessoa não tem a mesma força naquilo que ela é forte. Mas naquilo que ela é fraca, geralmente ela vai ter mais facilidade de enxergar a dor da pessoa, porque ela tem as mesmas fraquezas. Mas quando uma pessoa tem uma fraqueza diferente da dela, uma fraqueza na área onde ela é forte, ela não vai ter misericórdia, né? Mas a própria palavra vai dizer que, ó, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Versículo de número 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. É o que diz, né, a palavra também de Paulo lá aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, né? O texto da Santa Ceia vai falar assim, ó, examine-se o homem a si mesmo. E no versículo de número 31 ele vai dizer, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por quê? Porque nas nossas fraquezas, naquilo que nós somos fracos, nós somos misericordiosos. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade em fazer jejum, quando uma pessoa chega para mim e fala que tem a mesma dificuldade, ela, não, Deus sabe, ela vai falar, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe das suas limitações, né?
Por quê? Porque como ela julga a si mesma, quando ela julga a si mesma, ela tem misericórdia de si mesma. Então, se uma pessoa se apresenta com a mesma dificuldade que ela também vai ser misericordiosa. Por isso que a palavra fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E assim como a deste pão. Por quê? Porque quando nós julgamos a nós mesmos, nós temos misericórdia, né? Nós temos um sentimento mais de amor, né, para conosco. A gente pega, a gente fala assim, poxa, mas eu estou tentando, estou buscando, mas às vezes a carne é fraca. Ela sempre tem um discurso de misericórdia para consigo mesma. Mas quando se trata de outras pessoas, principalmente quando pessoas têm dificuldades na área onde ela é forte, ela não vai ter essa mesma misericórdia. Aí a palavra vai dizer, mas quando somos julgados pelo Senhor, né, somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, quando o Senhor é quem nos julga, nós, né, recebemos. Nós, né, pelo menos vamos refletir nisso, naquela palavra. E então vamos nos consertar. E é esse sentimento que nós temos que ter, o de misericórdia. Julgar as pessoas como nós julgamos a nós mesmos, com misericórdia. Aí nós vamos ser ministrados pelo Senhor, porque nós vamos ver as nossas misérias, vamos reconhecer as misérias dos outros, e assim Deus vai usar de misericórdia também para conosco, né? Como ele fala, né? Se você não perdoar aos homens as ofensas que eles lhes fizeram, né? Se você perdoar, Deus também vai te perdoar. Mas se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Versículo de número 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Mas espera aí, o versículo de número 2 fala, levar as cargas uns dos outros. E o versículo 5 fala, porque cada um levará a sua própria carga? Como assim? O versículo 5 está falando, cada um vai dar conta de si mesmo. Né? Enquanto que o versículo 2 está falando, você tem que ajudar uns aos outros, você tem que se ajudar uns aos outros, ministrar uns aos outros, exortar uns aos outros, orar uns pelos outros, né? Ter comunhão, ter misericórdia para uns com os outros. Porque no final, versículo 5 é o que o versículo 5 está falando, porque no final, cada um dará conta de si mesmo, né? Cada um vai prestar contas de si mesmo. Né? E essa é a vontade de Deus, que nós nos ajudemos, nos esforcemos, para que no final cada um dê conta de si mesmo e seja aprovado. Né? Versículo de número 9 agora. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Ou seja, a palavra está dizendo aqui para que a gente tenha perseverança, para que a gente tenha paciência, porque todo dia mal vai passar, toda tempestade vai passar, todo deserto vai passar, o vale da sombra da morte vai passar, a fornalha de fogo vai passar, né? Se as águas te submergirem, a mão do Senhor vai te alcançar, porque nenhum mal durará para sempre, nem mesmo a tribulação vai durar para sempre. Né? Que a própria palavra vai dizer que, por amor, os dias serão reduzidos, serão abreviados. Então, nenhum mal é para sempre. Só a condenação é para sempre. Só a morte eterna é para sempre. Mas também a vida eterna é para sempre. Por isso que você tem que viver a sua vida baseado nos princípios de Deus, para que você chegue, né, a essa condição. Então, a perseverança, ela vai produzir em você a experiência. Como diz lá em Romanos 5, versículo 3 em diante. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, nós precisamos entender isso, né? Entender os processos que vão nos levar em direção ao propósito. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, né? A perseverança. Versículo 4. E a paciência produz a experiência, né? Produz benefícios que vão... O processo que eu passo hoje vai me ajudar a enfrentar os processos de amanhã. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz consigo confusão, porquanto o amor de Deus será derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Né? Ou seja, quando nós éramos ímpios, Deus morreu por nós.
né? Quando nós éramos fracos. Quanto mais agora que somos santificados, né? Somos o povo santo, a nação santa, ainda que cometamos pecados, né? A sua palavra, ela nos dá esse benefício de que se nós nos arrependermos, nós podemos, né, ser perdoados. Versículo de número 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Versículo 8. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, se ele usou de misericórdia para conosco, se ele teve paciência de nos esperar, de nos incentivar a buscar a sua palavra, de nos incentivar a congregarmos, nós também temos que ser pacientes quando alguém que está do nosso lado está passando por um processo de fraqueza, e nós temos que perseverar com essa pessoa, né? Versículo 10 de Gálatas 6 vai dizer assim, ó: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente com os domésticos da fé. Ou seja, aqueles que estão na presença, mas que por algum motivo, por alguma dificuldade, algum processo, alguma circunstância, está passando por um momento de fraqueza. Então nós temos que cuidar dessas pessoas, né? Porque Deus só vai enviar aquele que ele ainda quer salvar, aqueles que ainda não conhecem, né, a palavra, que não conhecem ao Senhor. Deus só vai enviar essas pessoas para as nossas igrejas, para os nossos rebanhos, quando nós estivermos dando conta daqueles que já são domésticos, daqueles que já estão na casa. Então, se você quer, pastor, quer ver a sua igreja crescer, cuide das pessoas que já estão ao seu lado, principalmente daquelas que vestem a camisa do seu ministério, daqueles que andam, que fazem a obra do seu lado, porque se você não cuida dessas pessoas, como é que Deus vai confiar pessoas que ainda nem se converteram? Se você não está dando conta das pessoas que conhecem a palavra, as pessoas que você ministra nos seus cultos, nas suas reuniões. Se você não está perdendo tempo de apacentar essa pessoa, né, nos processos que ela está passando, como que Deus vai confiar novas ovelhas para o teu rebanho? Pense nisso. Assim também na sua vida particular. Como que você quer ganhar almas para o Senhor se você não está ensinando, não está educando, não está evangelizando os da sua própria casa, né? A palavra vai dizer que aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, e aqui está falando da casa família, mas também podemos levar para a casa espiritual, que é a igreja, este negou a fé e é pior do que o infiel. Então, fique com essa palavra, fique com essa mensagem, compartilhe esse vídeo, essa mensagem com outras pessoas, para que ela chegue ao conhecimento de outras. Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.